Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme e sou professor do componente de cálculo de finanças pessoais e corporativas. O nosso vídeo de hoje é para demonstrar uma das funcionalidades da nossa planilha eletrônica, né? Nós vamos utilizar ela para fazer alguns cálculos financeiros e calcular alguns coeficientes que podem ser utilizados para cálculo de parcelas em condições de pagamento pré-estabelecidas, ou seja, quando o comerciante já tiver definido as condições de pagamento, em quantas parcelas ele vende, qual que é a taxa de juro incidente sobre as operações, nós conseguimos calcular coeficientes que podem ser utilizados em qualquer valor de compra e já nos darão o valor das parcelas. Vamos lá? Eu já trouxe aqui, então, uma planilha previamente preenchida, né, com o valor de algumas operações, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o coeficiente de multiplicação e como eu consegui chegar neles para dar o valor das parcelas aqui propriamente ditas. Tá? Eu vou fazer aqui a limpeza da planilha para que a gente possa construir ela desde o início. Aqui nós possamos de novo refazer aqui os exemplos juntos, né? Vai ser a melhor forma de mostrar para vocês como chegar nesse coeficiente de multiplicação. Primeiro, o que é esse coeficiente de multiplicação que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o valor das prestações com as condições de pagamento aqui previamente estabelecidas, tá? Período e taxa de juros, e vamos informar o PV como 1. Tá? O valor da parcela vai ser um número pequeno, digamos assim, um número com vírgulas, que multiplicado depois pelo valor da compra vai nos retornar o valor das parcelas. Mas como isso funciona? Por que isso dá certo, né? Esse coeficiente de multiplicação, quando nós igualamos o nosso PV a 1, ele nos retorna a fração, o pedacinho do valor total da nossa dívida que está sendo liquidado naquela parcela, né? Então vamos mostrar para vocês aqui, vamos exemplificar como isso funciona. Primeiro caso aqui, nós temos a condição de pagamento 30, 60 e 90 dias, portanto o nosso N é igual a 3, a taxa de juro é 2%, nós vamos calcular agora o nosso coeficiente de multiplicação, que nada mais é do que a parcela quando o nosso PV é igual a 1. Então vamos puxar aqui as fórmulas da planilha eletrônica, vamos escolher aqui as fórmulas financeiras e vamos localizar a fórmula de pagamento, que é aquela que nós precisamos utilizar para fazer o cálculo aí dos coeficientes. Tá? Localizamos aqui a função pagamento e agora nós vamos preencher aqui as informações que nos são solicitadas. Por exemplo, a primeira delas é a taxa. Então, a taxa da nossa primeira condição de pagamento, aquela que a gente quer calcular o coeficiente, é 2%. O número de períodos é 3. Então, clicamos aqui em cima do 3 e o valor presente, como eu já havia lhes informado, nós utilizaremos 1. Estamos calculando aqui, como o primeiro vencimento é em 30 dias, uma série postecipada. Por esse motivo, o tipo da operação que nós estamos fazendo aqui é 0, de acordo com o que está expresso aqui embaixo. Ó. Quando nós quisermos calcular uma série antecipada, quando o pagamento for no início do período, nós precisamos informar tipo 1. Para pagamento ao final do período, que é o que está acontecendo aqui, nós informamos 0 ou deixamos em branco. Tá? Então, nós vamos informar aqui 0, certo? E aí nós temos aqui expresso o nosso coeficiente. Tá? Vamos calcular aqui o segundo, então, repetindo a operação. Também temos uma série postecipada com outra taxa de juros e o nosso período agora é um pouco maior, é de 4 meses. Então, nós voltamos lá na nossa função, escolhemos as funções financeiras, vamos até pagamento e aqui nós vamos colocar novamente as informações. Deixa eu colocar na célula certa aqui. Função. Função pagamento, aqui, ok. A nossa taxa de juro, então, para essa condição é de 2,5. O nosso número de períodos é 4. O nosso VP, 1. Tipo, 0. Temos aqui o nosso
ok, ele retorna para nós o coeficiente. Agora, nós vamos calcular o coeficiente de uma operação antecipada. Então, nós temos que cuidar aquele detalhe, como eu havia comentado, do tipo da operação. Nós utilizamos a mesma, inclusive, porém, a mesma função, né? Função pagamento, porém, o tipo, nós temos que tomar um certo cuidado agora. A nossa taxa é de 1,8, o número de períodos é 3, nós temos o nosso VP, como conversamos antes, igual a 1, e o tipo agora nós precisamos colocar 1 também, porque nós queremos o cálculo de uma série antecipada. Damos o OK aqui e ele nos retorna aqui o coeficiente, né? O pedacinho, digamos assim, que corresponde ao valor de cada uma das parcelas, né? Do todo, se nós tivéssemos o todo, o valor futuro dos pagamentos agora, 33,93% seriam liquidados em cada uma das parcelas nessas condições de pagamento previamente estabelecidas. Vamos agora aqui ao cálculo da nossa última condição de pagamento. Temos agora o pagamento, então, a uma taxa de juros de 2,25 em 4 períodos, quando o VP é 1, e o tipo é uma série no início do período, uma série antecipada, e nós temos aqui agora o cálculo dos nossos coeficientes. Se nós colocarmos aqui agora, vamos fazer a simulação de uma venda de R$1.000, nós já temos aqui previamente calculadas as parcelas. Como nós chegamos a esse valor? Esses valores têm origem na multiplicação entre o valor da compra e o coeficiente que nós acabamos de calcular, ok? Então, para fazer a conferência disso agora, nós vamos pegar nossa calculadora financeira e vamos replicar as operações para ver se a gente fez de forma adequada com a planilha. Então, nós temos aqui R$1.000, era o nosso PV, nós estamos calculando em uma série, vejam que o Big N aqui não está acionado, estamos calculando em uma série postecipada, né? Nós temos aqui 3 parcelas, a uma taxa de juro de 2% ao mês. Vamos perguntar para a HP qual seria a nossa prestação. Ela nos retorna aqui 346,75, exatamente igual ao que nós calculamos com a planilha eletrônica. Vamos fazer também agora, aqui acionando, né, o Big GBag, então, para informar para a HP que nós vamos calcular agora uma série antecipada e vamos revisar aqui o cálculo da nossa última operação para ter certeza de que ele está correto. Temos o valor de R$1.000, que é o nosso PV. Nós temos 4 parcelas, desculpem, R$1.000. R$1.000 é o nosso PV. Nós temos 4 parcelas, nós temos uma taxa de 2,25% ao mês. Vamos questionar para a HP qual que seriam as nossas parcelas na série antecipada. Ela nos retorna aqui 258,40, a exemplo do que nós calculamos aqui na planilha para a série antecipada. Então aqui os coeficientes são muito úteis, né, para que você possa utilizar uma tabelinha pronta para já calcular o valor de parcela quando você tem políticas aí de venda a prazo com condições de pagamento já previamente estabelecidas, né? Então, se nós alterarmos o valor aqui para R$2.000, automaticamente nós temos aqui o cálculo das parcelas desenvolvido aqui ao lado, tá? Eu trouxe aqui também, para a gente fazer uma nova simulação, se a gente fosse aí fazer financiamentos de longo prazo, por exemplo, aquisição de veículo, aquisição de motocicleta, enfim, de algum outro equipamento que, por ter um valor um pouco mais elevado, tenha um prazo de pagamento maior, né? Então, também vamos calcular aqui os coeficientes da mesma forma, e a exemplo do que foi feito na nossa situação anterior, aqui onde nós tínhamos as condições de pagamento também já previamente estabelecidas, certo? Então, vamos novamente procurar nossa função pagamento, né? Aqui ela, função pagamento, damos um OK.
A nossa taxa de juro é de 1,8%, o nosso número de períodos é 12, vamos usar novamente o VP igual a 1. Toda essa nossa simulação aqui é para séries postecipadas, então a gente sempre vai usar o 0 aqui no tipo, dizendo que é uma série postecipada, ok? Damos o ok aqui e já aparece o coeficiente de multiplicação. Eu vou utilizar aqui uma das ferramentas que existe na planilha eletrônica, que é o arrastar as células, digamos assim, arrastar a fórmula para as outras células. Então, eu vou puxar aqui para baixo, ó, clico no cantinho aqui e puxo, né? E aqui automaticamente eu já fiz o cálculo do pagamento para as outras condições informadas aqui, sendo que na primeira conta que eu fiz eu marquei as células que eu queria, né, para período e para taxa de juro, e como elas estão expressas na mesma ordem, na mesma sequência abaixo, se eu arrasto aqui a fórmula, o Excel já entende, ou a planilha eletrônica que vocês estiverem usando, qualquer uma delas já entende que a conta a executar é a mesma, ok? Então aqui já temos os nossos coeficientes calculados, vamos agora ver aqui o valor das parcelas, né? Nós temos aqui já a fórmula também já previamente calculada, que é a multiplicação do valor da compra pelo coeficiente de multiplicação que nós acabamos de calcular. Então vamos colocar aqui, se nós fôssemos fazer aí o financiamento de um veículo, por exemplo, no valor de R$25.000, aqui estão o valor das parcelas que nós teríamos que pagar quando financiado a 12 meses, seriam em 12 meses a 1,8% de juro, teríamos 2.335,05. Se financiássemos em 48 parcelas de 2,5, teríamos R$ 900,15 em cada parcela. Vamos fazer a verificação aqui então na nossa HP12C para ver se está de acordo. Vamos desligar aqui a função Begin, que está ligada, né? Eu tenho aqui agora uma série somente postecipada, então eu faço aqui, digo para a HP que eu não estou mais numa série antecipada, eu faço isso pressionando a tecla função azul, End, né? Assim eu desligo a função Begin, então agora a HP12C entende que as informações de pagamento que eu colocar aqui são de uma série postecipada. Para fazer a verificação, então, coloco os R$25.000 que nós colocamos ali como PV e vamos calcular aqui na condição de financiamento em 12 parcelas corrigidas a 1,8% ao mês, qual seria o valor das minhas prestações. Então, pela HP nós chegamos a 2.335,05, que é o que nós chegamos aqui também no cálculo pela planilha eletrônica. Vamos fazer também aqui a de 48, por exemplo, para nos certificarmos, né? Então, vamos colocar aqui R$25.000. Deixa eu zerar bem aqui. R$25.000 é o nosso PV. As taxas ficaram escondidinhas aqui. Nós temos 48 meses a uma taxa de 2,5% ao mês. Qual que é o valor das nossas parcelas? E a HP retorna aí também R$ 900,15. Uma das facilidades da planilha eletrônica ou de calcular os coeficientes é que eu não preciso repetir as operações toda vez que alterar o valor, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui calcular um financiamento de R$30.000, por exemplo, e eu mantiver as condições de pagamento, como eu tenho o cálculo de coeficiente com PV 1, né? Eu tenho aqui já as parcelas calculadas. Da mesma forma, no exemplo anterior, se eu tiver aqui vendas de R$5.000, as minhas parcelas já são automaticamente calculadas, né? A planilha já atualiza automaticamente conforme o valor da sua venda. Então, está aí uma das facilidades que a planilha eletrônica tem, quando nós utilizarmos aí coeficientes de multiplicação, calculando o valor das parcelas, tendo o PV como 1, né? Nós conseguimos utilizar esse coeficiente calculado e multiplicar pelo valor do financiamento ou do bem que a gente está querendo adquirir e conseguir já calcular aí de forma mais rápida o valor das parcelas da nossa compra, ok? Agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado. Grande abraço.